Amém. Abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Vou ler a partir do versículo 25. Hebreus 12, 25. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queria que você pegasse, volta ao início desse capítulo, também vou ler o início desse capítulo 12 aqui de Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos orar. Pai, que o Senhor realmente continue nos abençoando nesta manhã, que o Senhor continue falando aos nossos corações, encorajando, fortalecendo, edificando a cada um aqui através da Tua santa e maravilhosa e infalível palavra. Abençoa, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quem esteve semana passada aqui? Parece que nem todos. Eu também não estive. Estava viajando, um encontro, uma reunião de família, para cuidar dos assuntos em relação à minha mãe. E hoje também não estão aqui, alguns dos pastores estão ministrando em outros lugares. A Abnério está em Goiânia, o Tony eu acho que está em Minas Gerais, se não me engano, é isso, né? Está ministrando. E pastor Maurício também era para estar, mas ele começou a ter sintomas de resfriado e tudo, e é a orientação, então, não vir, então por isso que ele não está aqui. Mas eu perguntei sobre semana passada. Nosso boletim de hoje aqui tem um pequeno resumo da mensagem que Abnério ministrou semana passada, e gostaria de lembrar algumas coisas e continuar um pouco alguns aspectos aqui, alguma coisa que ele falou. O tema principal, que nós somos chamados, a nossa vocação é testemunhar de Jesus. Eu quero dizer principalmente para você, Paulo e Edna, vocês são chamados, como todos nós, para testemunhar. Aquilo que vocês falaram aqui na frente, antes do batismo, é isso que vocês devem falar para as pessoas. Não precisa se preocupar de saber muita coisa da Bíblia.
viu? E quanto antes vocês falarem, melhor, tá? Isso vai fortalecer a fé de vocês e as pessoas vão ouvir vocês, porque elas vão ver mudança na vida de vocês. Eles não falaram aqui, mas ontem mesmo tiveram uma experiência numa reunião em que a Edna foi curada, ela estava com dores, os irmãos oraram e ela instantaneamente foi livre da dor, né? Deus agindo nessa família, né? E a gente deve crer nisso, que Deus vai à nossa frente. Em Marcos 16 ele disse: esses sinais seguirão aos que creem, né? Então, né, em meu nome expulsarão demônios e todas aquelas coisas, imporão as mãos, serão curados. Então, nós somos chamados para testemunhar daquilo que Deus tem feito em minha vida, na sua vida. Se você está aqui porque Deus fez algo na sua vida, amém? Alguém aqui pode dizer que Deus já fez muitas coisas na sua vida? Pode levantar a mão? Amém. Então é isso que você tem que falar para as pessoas. Não é ter pregações, não é pregar. E vou dizer uma coisa, às vezes pregar é mais fácil do que testemunhar. Mas testemunhar, por outro lado, todos podem. Se Deus tem mudado, se mudou a sua vida, está presente na sua vida, se Ele está presente, coisas acontecem. E é isso que você deve contar para as pessoas. Não como se você fosse mais santo, especial, nada disso. Somos servos, somos chamados para servir. Nós não somos melhores do que ninguém, né? Lembre-se, apóstolo Paulo, vocês acham que foi um exemplo especial de Cristo, da vida de Cristo? Vocês acham? Apóstolo Paulo? Amém ou não? Amém. Mas sabe uma das coisas que ele falou no fim, pouco antes dele morrer? Eu sou o maior dos pecadores. Apóstolo Paulo, pode conferir. Eu sou, quer dizer, essa é a atitude de alguém que está perto de Deus, como Isaías, né? Vê aquela visão de Deus e ele, ai de mim. Então, quando você vai crescendo na aproximação com Deus, você vai tomando mais consciência da pecaminosidade, da miséria que tem também dentro de nós, mas ao mesmo tempo da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Então, testemunhar, falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, como uma frase que está aqui nesse resumo, né? O testemunho solidifica a nossa fé e firma a obra do Senhor dentro de nós. Mas eu queria só, assim, chamar a atenção para esse aspecto de que o autor da carta aos Hebreus, que não se sabe, não se tem provas de quem escreveu, mas muitos acham que foi o próprio apóstolo Paulo, também acho que foi, mas não tem provas disso. No entanto, esta carta, como diz, ela foi escrita aos hebreus, aos judeus, ao povo da aliança, né? da aliança através de Abraão e tudo, ao povo escolhido de Deus. Então, por quê? Ele vai mostrando como aquilo que era até a vinda de Jesus ia ter que passar, ia ter que dar lugar a Cristo. Então, alguém já falou que a palavra-chave da carta aos Hebreus a palavra é superior, mais elevado. E, né, já desde o início, ele exalta muito a pessoa de Jesus. E nesse capítulo 12 ele fala olhando firmemente. Mas eu queria só falar um detalhe, que bem provável, eu não pesquisei muito sobre isso, mas é bem provável que quando o autor escreveu essa carta, Jerusalém
ainda estava de pé, e o templo também. Mas era como se fosse uma profecia, que aquilo ia ser destruído. Então ele estava preparando, chamando a atenção desses cristãos, desses crentes em Jesus, que eles precisavam lembrar que o que importa é Cristo. Eu vou ler um trechinho que um irmão fala a respeito disso. Que Deus, onde que eu quero chegar ao pensamento aqui? O mundo está sendo abalado, né? Já tivemos outros abalos. E vai ter mais abalos. A gente sabe disso. Então, isto está sendo uma escola para nós, uma chamada. E nós devemos entender isso dessa maneira. Devemos orar, sim, para que pessoas não morram por causa disso, para que pare. Tudo bem, tudo certo, devemos continuar orando. Mas, ao mesmo tempo, o abalo já está aí. E a gente tem que entender que Deus permitiu para que a gente deixe de lado tudo aquilo que pode ser abalado e se fixe na vida de Cristo, na intimidade com Jesus. Como diz Pedro em outro lugar, né? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse irmão, ele diz o seguinte, Deus, deixa eu ver aqui, nada aqui pode tomar o lugar de Cristo. Deus trará tudo o que toma o lugar de Cristo ao fim. Está ouvindo? Não é a Bíblia que eu estou lendo, mas eu creio que é uma palavra muito sábia. Ele determinou desde a eternidade que em todas as coisas Cristo deveria ter a preeminência e a plenitude, e que nada se gloriaria diante dele, ou tomaria seu lugar, o seu lugar. O Senhor nos leva a uma medida maior de Cristo, e a uma medida maior de Cristo em nós. Mais de Cristo eu preciso. Nós cantamos, né? Mais de ti, menos de mim. É menos daquelas coisas. Muitas vezes a gente se apoia em coisas que não deveria se apoiar. Então Deus permite esses abalos para ver onde realmente a nossa fé está apoiada. Os irmãos estão entendendo? Tudo bem? É isso? Você sente que é isso também? Concorda? Amém. Então, agora, por causa desse abalo e dessas dificuldades, então agora a gente vai ficar quietinho em casa, num canto, não vai mais fazer nada, né? É isso? Não. É uma ótima oportunidade de a gente justamente testemunhar de Jesus. Testemunhar daquilo que não pode passar. Hebreus mesmo também, você vê aquela passagem muito forte, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Né? Então essa é uma carta muito boa para a gente ler e meditar nesses dias aqui, porque aponta para aquilo que não vai passar, aquilo que não pode ser abalado. Por isso Jesus é chamado a nossa rocha. A nossa rocha, em quem nós temos realmente segurança. Né? Em nenhum outro lugar no mundo nós vamos ter. Então, no início da nossa reunião hoje, eu falei rapidamente, lembrando aquela passagem de Neemias, que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas existe uma outra fonte de muita alegria para a vida de cada um de nós. Gostaria de só falar um pouquinho sobre isso, que é quando realmente Deus nos usa para tocar a vida de alguém. Vocês ouviram que o Cido falou ali na hora do batismo,
né? Ele falou, que alegria, que satisfação, que honra. 8 meses atrás nós batizamos o casal aí, eu sempre confundo, Hendrik e Fran. E agora, passados 8 meses, batizando os pais da Fran. Ele falou, que alegria. E é isso mesmo, que Deus quer que a gente tenha essa alegria de poder ser um instrumento de levar a alegria para outras pessoas. Provérbios 11:30 diz assim, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O que alcança almas é sábio. Deus quer que você e eu sejamos sábios nesses dias, alcançando outras pessoas, né? Alguém já falou outro dia, gostaríamos de ter batismo todos os domingos aí, e é possível, por que não? Deus quer alcançar muitas pessoas na nossa cidade, na nossa região aqui. Então, vocês ouviram há alguns dias atrás o testemunho também, já conhecem bem o Renato Navarro. Ele não está aí hoje, né? Renato. Se converteu também não faz muito tempo, tem trazido pessoas, tem dado testemunho. Agora ele está num emprego normal, mas ele trabalhava de Uber. Aí outro dia ele me deu um envelopinho e dentro tinha um tipo de um folheto, né, e algumas coisas escritas. Daí ele falou, isso aqui que eu estou entregando para a pessoa quando ela entra no Uber, né, no carro, né, que eu vou fazer, eu entrego isso para a pessoa. É um material barato e muito bom, bem bíblico e tal. Então, eu preciso pensar nessas coisas. Se eu quero testemunhar de Jesus, eu dou um folheto na mão, alguma coisa. Eu tenho usado bastante os 70 vezes 7, né? Vocês já sabem disso. Mas a gente precisa ter algo à mão, né? Que a gente se preparar. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Já falei sobre isso, vou repetir, né? Isto significa, meus amados irmãos, toda vez que eu saio de casa, eu coloco um sapato, um calçado. Vocês fazem isso também? Para não pisar, você vai ter contato com a terra, com este mundo, no sentido natural. Agora, no outro sentido, eu preciso estar calçado porque eu vou ter contato com o mundo. Então, eu tenho que levar a mensagem de Cristo na minha frente. É isso que cada um deve fazer. Todos os dias, vou sair, seja para onde for, eu tenho que estar preparado, ter orado, me preparado, perguntado ao Senhor, né? O que eu posso falar hoje? Qual pessoa que o Senhor vai colocar na minha frente? O que eu posso falar e fazer para abençoar? Então, preparar-se. Senão, você nunca vai fazer nada. Se não se preparar primeiro. Ter uma lista de nomes. Já falamos sobre isso, quero insistir. Tenha a sua lista de nomes. Temos as bolinhas aqui, mas tenha a sua lista de pessoas por quem você está orando, para que sejam alcançadas. E orar, interceder, realmente que Deus dê oportunidade, outras pessoas possam chegar até elas para falar da palavra de Deus, enfim, que elas sejam cercadas pelo testemunho de Jesus. Importante ter a vida limpa. Você vê esse texto, e a Abner já ministrou semana passada também, e Hebreus chama bastante atenção sobre isso também, né? Nos limpar, porque o pecado, ele se torna uma barreira entre
nós e Deus, e consequentemente a vida não pode fluir com toda a liberdade. Então tem que estar com a vida limpa, né? E inclusive eu quero que você abra aqui agora em Mateus capítulo 5, rapidinho. Mateus 5, falando a respeito de ter a vida limpa e não ter também pendências com ninguém. Deus até pode te usar mesmo que você tenha coisas que você não acertou. Mas não é o ideal, não é o correto, não é o que Deus quer. Então veja aí, Mateus 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora. Viu? Sem demora. De repente deu desespero na Hannah. Falei, eu preciso ser batizado hoje. Batizada. Hoje. Vários lugares na Bíblia nós vemos que Deus fala, vai logo, faz agora, é agora. O tempo de Deus é agora. Se tem alguma pendência com alguém, vai e resolve isso. Porque ele está falando aí, você tem uma oferta, deixa lá, porque Deus não vai aceitar a sua oferta se você está com problema com alguém, ou se alguém está ofendido com você. É o que está escrito. Como é que Deus vai usar você para testemunho de Jesus se você anda com enroscos, com coisas não resolvidas, falta de perdão, falta de pedir perdão também, às vezes, Então, vamos colocar essas coisas em ordem. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho. Um irmão disse que isso significa enquanto você está vivo. Quem garante a sua vida para daqui 5 minutos, 10? Ninguém, não posso garantir nada. Eu ia falar o dia de amanhã, Não precisa ser o dia de amanhã. Pode ser daqui a pouco. Quem garante? Estamos vivos porque o Senhor nos mantém vivos, mas podemos, a qualquer momento. Então ele fala, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Bom, então, vamos nesses dias fazer isso. Se alguém aqui está com alguma dificuldade, está com coisas, com pendências, vamos acertar. Ou ao menos comece a orar seriamente, que eu sei que às vezes tem situações difíceis, mas não pode ficar do jeito que está. Tá bem? Que Deus nos dê graça para isso. Ao testemunharmos de Jesus, não vamos discutir aspectos de religião, disso, daquilo. Vamos ficar no testemunho. Discussão normalmente não ajuda, não. Tá? Normalmente não. Tem algumas exceções, mas eu nem vou entrar nisso agora. Não fazer brincadeiras. Se você está testemunhando, seja sério. Porque senão perde o impacto, perde o valor daquilo que você está falando. Pedir a Deus oportunidades. Peça ao Senhor oportunidades para testemunhar. Aprender a dar um testemunho
rápido e objetivo. Vocês ouviram aqui o Paulo dizendo, a gente estava vivendo de uma forma muito ruim, longe de coisas erradas na nossa vida, e nós entendemos que tínhamos que andar com Jesus. Pronto. Então, testemunho assim. Tá? A minha vida não estava bem. Não estava bem. E eu tive um encontro com Jesus e as coisas começaram a mudar. Testemunho assim é poderoso. Né? Uma irmã que era faxineira se converteu, uma mulher, né, que era faxineira, se converteu, perguntaram para ele o que mudou na sua vida. Bom, antes eu colocava sujeira debaixo do tapete, agora eu jogo para fora. Testemunho, coisa simples, rápida e objetiva. Como eu era, o que aconteceu e agora como eu sou. Vamos testemunhar? Então vamos ficar de pé. Então hoje nós temos também o almoço aí que vai se reverter para uma viagem ao Haiti. Nós esperemos, né, que dê tudo certo para, né, estamos orando por isso. Então, mas só avisando também que quem deixa o carro aqui do lado precisa tirar depois, né, no final do culto, deixa, e vai ficar para o almoço, né, então tira o carro primeiro. Mas vamos orar. Vamos orar. Eu quero orar com os irmãos em cima dessas rápidas palavras. E recomendo mais uma vez que você leia Hebreus, não deixe a outra leitura, né, para trás, né? Estamos em Josué no momento, que também é muito bom, muito legal. Tudo na Bíblia nos ensina, né, lições importantes. Mas leia Hebreus nesse momento de abalo que estamos passando aí, vai ser muito bom. E não deixe de testemunhar. Vamos orar. Ó Pai, nós queremos agradecer a Ti pela fé que o Senhor mesmo colocou nos nossos corações. Como diz esta palavra, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, porque não depende de nós. É o Senhor mesmo que colocou isso. E nesses momentos o Senhor quer fortalecer a nossa fé, a fé que nos foi dada. Senhor, ajuda-nos a andar cada dia mais por fé. E não pelo que vemos, não pelo que ouvimos, não pelas circunstâncias. Ajuda-nos a andar por fé. Te pedimos, Senhor, e abre os nossos olhos para as pessoas a quem devemos testemunhar do Senhor, que as pessoas que estão aflitas, as pessoas que estão desesperadas, para que encontrem no Senhor Jesus a sua segurança, realmente os braços onde possam também descansar como nós. Oramos pela nossa cidade também, nesses dias. Senhor, abençoe, dê sabedoria às autoridades para realmente continuar conduzindo, orientando, para que tenha o mínimo de efeito sobre a nossa cidade toda essa crise. Abençoa principalmente os idosos, as pessoas que já têm problemas de saúde, e sejam guardados e protegidos. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.